Boa tarde, pessoal. Nosso grupo ficou com o tema diabetes. Meu nome é Karen e eu vou começar a apresentação. O que é diabetes? Diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Mas o que é insulina? É um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose que obtemos através dos alimentos como fonte de energia. Quando a pessoa tem diabetes, o organismo não fabrica insulina ou não consegue utilizar essa glicose adequadamente. Aí, os níveis de glicose ficam altos no sangue, ocorrendo a famosa hiperglicemia. Se esse quadro de hiperglicemia permanecer por longos períodos, poderá haver dano nos órgãos, vasos sanguíneos e nervos. A diabetes também está associada a aumento de risco de problemas de saúde, como problemas de visões e amputações. Agora vamos falar um pouco sobre os principais tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. Em algumas pessoas, o sistema imunológico ataca equivocadamente as células beta. Logo, pouco ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. Como resultado, a glicose fica no sangue em vez de ser usada como energia. Esse processo caracteriza o tipo 1 de diabetes, que ocorre em cerca de 5 a 10% dos diabéticos e aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticado também em adultos. Os principais sintomas do tipo 1 é a vontade de urinar diversas vezes, fome e sede constantes, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudanças de humor, náusea e vômito. O tratamento é feito com insulina, medicamentos, planejamento alimentar e atividades físicas para ajudar a controlar o nível de glicose do sangue. O tipo 2 afeta cerca de 90% das pessoas com diabetes. Aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz o suficiente para controlar a taxa de glicemia. Ele se manifesta mais frequentemente em adultos, mas crianças também podem apresentar. Dependendo da gravidade, pode ser controlado com atividade física e planejamento alimentar. Em outros casos, exige o uso de insulina aliada ou não com outros medicamentos para controlar a glicose. Outro tipo é a diabetes mellitus gestacional. Durante a gravidez, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher passa por mudanças em seu equilíbrio hormonal. A placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina. O pâncreas, consequentemente, aumenta a produção para compensar esse quadro. Mas em algumas mulheres, esse processo não ocorre e elas desenvolvem um quadro de diabetes gestacional. Quando o bebê é exposto a grandes quantidades de glicose ainda no ambiente intrauterino, há maior risco de crescimento excessivo e, consequentemente, partos traumáticos, hipoglicemia neonatal e até de obesidade e diabetes na vida adulta. O Ministério da Saúde indica que o exame da diabetes deve ser realizado na primeira consulta do pré-natal através da pesquisa de fatores de risco e da avaliação glicêmica inicial. Em caso de resultado positivo, inicia-se o diagnóstico confirmatório sendo realizado entre 24 e 28 semanas de gestação. Confirmado o resultado, a gestante deve ser orientada sobre a adequação glicêmica, plano dietético compatível e programas de exercícios físicos que são elaborados individualmente. Caso necessário, se inicia o uso de insulina, mas basicamente mudanças no estilo de vida e nos hábitos alimentares associadas à atividade física, quando não há restrição, é o tratamento da diabetes gestacional. A indicação de insulina só é usada caso as concentrações de glicose não responderem às intervenções de abordagem. População mais acometida. Geralmente, a diabetes surge ainda na idade adulta, principalmente em indivíduos com a idade superior a 40 anos. Normalmente, a diabetes é mais comum em indivíduos que apresentam obesidade, sedentarismo, comorbidades como hipertensão arterial. Pois bem, agora eu vou falar um pouco sobre a área de atuação e colaboração da nutrição diante de uma abordagem da diabetes mellitus. Entre a literatura revisada, utilizamos o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Portanto, ele informa que a terapia nutricional é importante na prevenção do diabetes mellitus e no retardo das complicações associadas, integrando um conjunto de medidas de autocuidado e educação em saúde. Modificações na alimentação são reconhecidas como recurso para controle glicêmico e redução do risco das doenças cardiovasculares.
Diversos estudos comprovam que a atenção nutricional é importante na prevenção do diabetes mellitus e no retardo das complicações associadas à doença. A alimentação está relacionada diretamente com alguns fatores que interferem na prevenção e ou controle do diabetes mellitus tipo 2 e seus agravos, que são eles excesso de peso, displemia, mau controle glicêmico e padrão alimentar de consumo excessivo de gordura saturada e pouca ingestão de frutas e vegetais. Assim, as modificações na alimentação são reconhecidas como recurso tanto para controle glicêmico quanto para controle pressórico, manutenção ou perda de peso, resultando na redução dos riscos associados a doenças cardiovasculares. Agora vou falar um pouco sobre o papel das equipes de saúde na abordagem da alimentação saudável para adultos com glicemia alterada ou diabetes mellitus na atenção básica. Diante da relevância da alimentação no controle da diabetes, alguns instrumentos podem apoiar as ações de educação em saúde. A versão de bolsa do Guia Alimentar para a População Brasileira, 10 Passos para a Alimentação Saudável, que já discutimos sobre ele em aula, é um dos instrumentos construídos a partir das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAE. Os 10 passos resumem as diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira e contemplam as recomendações das sociedades médicas baseadas em evidências científicas. A sua utilização vai depender da atividade que será desenvolvida e do quanto o profissional está apropriado para utilizar esse instrumento. Por exemplo, em grupos de educação em saúde, as orientações podem ser melhor aproveitadas se expostas de maneira geral e problematizadora, discutindo o quanto cada um dos participantes conhece e compreende essas informações e se conseguem ou não adequar a sua alimentação às diretrizes. Em atendimentos individuais, o foco será a motivação e o apoio para autocuidado e também orientações específicas a partir de inadequações identificadas no padrão alimentar para estímulo e adequação dos hábitos alimentares o mais próximo possíveis das recomendações para alimentação saudável. A leitura do guia pode servir de base aos profissionais para recomendações gerais de alimentação saudável, para uma orientação mais detalhada ou ainda especificações quanto à indicação das quantidades e grupos de alimentos a serem consumidos. Sobre a orientação nutricional. No acompanhamento nutricional, é necessário promover a educação em saúde com enfoque nos hábitos alimentares, que na maioria dos casos, se modificados, têm potencial para evitar ou retardar as complicações do diabetes mellitus tipo 2. Mas como proceder caso o paciente não siga as orientações? O profissional, nas consultas de acompanhamento das pessoas com diabetes mellitus tipo 2, deverá sempre questionar sobre os hábitos alimentares, buscando possíveis inadequações ou dificuldades para seguir as orientações nutricionais. A presença de episódios de hipoglicemia, hiperglicemia, perda de peso acelerado ou ganho de peso e aumento dos níveis tensionais sugerem para a necessidade de intensificar as orientações nutricionais com o usuário. A frequência das consultas de acompanhamento poderá ser intensificada até que se obtenha adesão às orientações e melhores resultados. No caso do controle glicêmico estar insatisfatório, é necessária uma abordagem mais específica na alimentação, principalmente o quanto à ingestão de carboidratos e uma investigação mais rigorosa quanto aos horários, qualidade e quantidade das refeições relacionadas com os horários da medicação e ou utilização de insulina. Quanto ao manejo dietético nas hipoglicemias e hiperglicemias, os profissionais precisam estar atentos aos sinais e sintomas relacionados e observados na avaliação, e incluir a abordagem desse assunto no processo de educação em saúde. Nos casos em que é necessária a perda de peso, o acompanhamento deve ser no mínimo mensal, a avaliação antropométrica e o reforço nas orientações alimentares, bem como a busca de soluções para as dificuldades e a adesão às orientações, são fundamentais para a motivação e desenvolvimento da autonomia e do autocuidado. Tais aspectos são decisivos para a manutenção de peso perdido manutenção do peso perdido, que, se em 12 meses permanecer 5%, é considerado razoável para o controle glicêmico e melhoria do perfil lipídico.
E se o paciente estiver seguindo as orientações? Se a pessoa com diabetes mellitus está seguindo as orientações realizadas e apresenta resultados satisfatórios quanto ao controle glicêmico, perfil lipídico, perda de peso e mudança no padrão alimentar, pactuar ou reforçar os pactos realizados sobre metas e prazos a cada consulta, reforçar as orientações e ajudá-la em suas dificuldades utilizando todos os recursos da UBS. A consulta de enfermagem apresenta-se como uma ação eficaz para que se inicie o processo de educação à saúde, essencial para que os pacientes portadores de diabetes possam compreender a necessidade da realização do tratamento e das atividades propostas para a melhoria de sua qualidade de vida. Essa consulta tem o objetivo de conhecer a história pregressa do paciente e avaliar o potencial para o autocuidado e as condições de saúde. Nelas, deve haver a orientação de medidas que comprovadamente melhorem a qualidade de vida, como hábitos alimentares saudáveis, estímulo à atividade física regular, redução do consumo de bebidas alcoólicas e o abandono do tabagismo. A consulta de enfermagem para o acompanhamento da pessoa com diagnóstico de diabetes mellitus pode ser realizada por meio da aplicação da sistematização da assistência de enfermagem, SAE, e possui 6 etapas interrelacionadas entre si. A primeira etapa é o histórico do paciente, levantando dados socioeconômicos, ocupação, moradia, trabalho, lazer, antecedentes familiares e pessoais, como a história familiar de diabetes, hipertensão, doença renal e cardíaca, também hábitos de vida, como alimentação, sono, atividade física, funções fisiológicas, e a identificação de fatores de risco, como, por exemplo, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, obesidade. A segunda etapa é o exame físico, que vai checar a altura, peso, IMC, a pressão arterial com a pessoa sentada e deitada. A terceira etapa é o diagnóstico das necessidades de cuidado, ou seja, a interpretação e suas conclusões quanto às necessidades, aos problemas e às preocupações da pessoa para direcionar o plano assistencial. O quarto ponto é o planejamento da assistência, que são estratégias para prevenir, minimizar ou corrigir os problemas identificados nas etapas anteriores. Logo após, vem a implementação dessa assistência, que é de acordo com as necessidades da pessoa. E por último, se avalia com a pessoa e a família o quanto as metas de cuidado foram alcançadas e seu grau de satisfação em relação ao tratamento. Nossa apresentação foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.